Glória a Deus. Eu espero que você esteja sendo muito abençoado, né, com esses ensinamentos. E eu estou apenas trazendo um pouco. 10 minutos não dá para falar de todas as unções, né? Nós vamos falar agora da unção do evangelista. A Bíblia não tem muitos relatos a respeito do evangelista, dos 5 dons ministeriais, mas nós podemos aprender com um dos diáconos, né, chamado Filipe. Filipe é impressionante a trajetória dele, um homem cheio de fé, um homem cheio de sabedoria e um homem que tinha bom testemunho, porque todo ministro de Cristo precisa ter essas qualidades, e essas qualidades são visíveis, né? Primeiro precisa ser cheio de fé, ser cheio de sabedoria e ter bom testemunho, não somente dos da igreja, como também dos de fora. Foi essas as qualificações que os apóstolos levantaram ali para que a igreja pudesse escolher homens que viessem ajudá-los a servir as mesas, porque as viúvas helenistas estavam sendo desprezadas na distribuição diária do alimento. Então, dentre os 7, se destaca Filipe. Filipe, ele se destaca por Lucas narrar a respeito de um pouco a sua vida. E nós vamos ver que Filipe, ele desce a Samaria, né, em Atos capítulo 8. E a mensagem de Filipe e Samaria é Cristo. O evangelista genuíno, ele vai pegar qualquer texto da Bíblia e ele vai conduzir aquele texto à pregação de Cristo, né? O evangelista num funeral, ele vai anunciar Cristo. No aniversário de casamento, ele vai anunciar Cristo. O evangelista, em qualquer situação que ele se deparar, ele vai trazer a mensagem de salvação, a mensagem de libertação. E a unção do evangelista, ela é muito evidenciada pelos chamados dons de poder do Espírito Santo, né? Como dons de curar, no plural, operações de maravilhas e o dom da fé. Principalmente dons de curar e operação de maravilhas, o evangelista é muito usado, né? Em Atos capítulo 8 a gente vê Filipe já sendo usado de forma poderosa, porque as multidões, elas atendiam o que Filipe dizia porque viu o que ele fazia. E ele expulsava muitos demônios, muitos paralíticos e coxos eram curados, e aquilo trouxe um reavivamento sincero para a cidade de Samaria, para a região de Samaria ali, e é evidenciado isso, né? A cidade toda se encheu de alegria, muitos sinais, prodígios, muitos convertidos. Tanto é que a igreja em Jerusalém, logo na sequência, vai enviar Pedro e João para que eles possam fundamentar ainda mais os convertidos ali. Eles vão impor as mãos sobre os convertidos. Nós vamos ver que o Espírito Santo é derramado também sobre os samaritanos de forma poderosa. A Bíblia não narra, mas narra a respeito do mágico, né, que queria pagar para que ele pudesse também ter esse poder de impor as mãos sobre as pessoas e as pessoas serem cheias do Espírito Santo. Aí Pedro disse: tu está em fel de amargura porque tu julgas com o teu dinheiro comprar o dom de Deus, e o dom de Deus não está à venda. É Deus quem escolhe, é Deus quem unge, é Deus quem capacita. A gente não tem como comprar essa importante missão, né? Esse importante serviço. Não é Deus que chama. E se sinta feliz e honrado se Deus lhe chamou para os 5 dons ministeriais. Amém? E quando você perceber a unção, o manto sagrado de Deus sobre você, você vai se sentir feliz também, porque você vai ver que é na habilidade de Deus que você vai cumprir o seu ministério, que você vai fazer aquilo que Deus quer. Amém? Então, nós vemos esse chamado na vida de Filipe e nós vemos isso sendo estabelecido mesmo na vida de Filipe em Atos capítulo 21, quando Lucas já narra Filipe como o evangelista. Amém? É algo tremendo que acontece na vida desse homem, e quando a gente começa a acompanhar nas Escrituras e a gente começa a entender o ministério do evangelista, a gente vê Filipe na maturidade, né? Já conhecido como evangelista, aquele que leva as pessoas a Cristo. A mensagem do evangelista é sempre uma mensagem de salvação, amém?
E nós estamos precisando de verdadeiros evangelistas. Tivemos vários, né? Quero destacar aqui T.L. Osborne, com o seu ministério na África, né? Com multidões de pessoas, né? Destacar aqui Jânio César, que é um evangelista hoje que está para as nações, do interior de Pernambuco aqui. Ele saiu, hoje mora nos Estados Unidos e trabalha no ministério de T.L. Osborne, junto com a filha dele, e tem sido usado de forma sobrenatural e poderosa, um genuíno e verdadeiro evangelista. Assim como o apóstolo evangelista, ele é um pregador e um mestre da palavra de Deus. Ele começa ensinando a palavra e, como eu disse, de qualquer texto, ele vai conduzir a mensagem para a salvação, levando as pessoas a Cristo. E Jesus disse, né, como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, quando o Filho do Homem for levantado, a todos ele atrairá. Então, quando o evangelista começa a exaltar e engrandecer a obra de Cristo, o resultado dessa obra vai ser evidenciado na vida daqueles que estão crendo, né? Então, nós vemos muitos sinais, prodígios, maravilhas acontecendo, coisas miraculosas, espíritos malignos sendo expulsos, pessoas sendo libertas. Então, realmente, é algo divino, é algo de Deus, o ministério do evangelista. E nós precisamos que Deus levante, né? Que pessoas entendam esse chamado de evangelista. Geralmente, a pessoa começa evangelizando, né? É algo que nós precisamos entender, que ninguém começa nos 5 dons ministeriais de imediato. A pessoa começa servindo ali no Ministério de Socorros, começa ajudando aqueles que já estão nos dons ministeriais e ali ele vai tendo uma inclinação para a evangelização. É um ministério que acontece muito fora da igreja, mas também dentro da igreja para instruir os crentes a respeito de evangelizar, a respeito de sair às ruas, de ir às casas, de pregar o evangelho a toda criatura, porque isso foi uma comissão, né? A grande comissão que Jesus deu aos seus, ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, que não crê já está condenado. E esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, se beberem alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E diz que quando eles saíram para fazer essa obra, o Senhor os acompanhou e confirmava a palavra com sinais, prodígios e maravilhas. Então, é importante nós entendermos isso. Existe uma unção específica para entrar e ser reconhecido no ministério do evangelista. Sempre, sempre, os 5 dons ministeriais vão ser conhecidos pelo fruto que eles dão. Amém? Jesus disse, pelo fruto se conhece a árvore. Não pode uma árvore boa dar um fruto mau, nem uma árvore má dar um fruto bom. Então, é importante nós observarmos, né? Assim como nós entendemos e compreendemos a unção, nós podemos também compreender onde a pessoa está alocada nos 5 dons ministeriais, pelos frutos e pelos dons que acompanham o seu ministério. Ah, mas eu não tenho muito isso. Não tem problema. Fique feliz servindo no Ministério de Socorros, ajudando aqueles que foram chamados para os 5 dons ministeriais. Amém? É importante que você esteja ativo no corpo. Ou seja, ninguém é salvo no corpo de Cristo para ficar sentado na igreja, participando e assistindo o culto. Não, nós somos salvos para não termos nossa vida preciosa para nós mesmos e ganharmos aqueles que Deus nos envia para nós ganharmos. Os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho. Você deve fazer do seu ambiente de trabalho, da sua vizinhança, das pessoas com quem você se relaciona, um ambiente de evangelização. Amém? Não sendo um pregador chato, não sendo uma pessoa que julga e aponta os erros dos outros, mas através da sua vida atraindo eles a Cristo, né? Pela sua conduta, pelas suas palavras, por estar aberto para ouvir aqueles que estão sofrendo, padecendo, orar por aqueles que estão enfermos, expulsar o demônio daqueles que estão presos. Então, fazendo assim, você será, vamos dizer assim, um bom ministro de Cristo Jesus. Porque não são somente aqueles que são chamados nos 5 dons ministeriais que são ministros. Todos nós somos ministros. Nós temos o ministério da reconciliação.
E o ministério do evangelista se desperta aí, no ministério da reconciliação, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não lhes imputando o pecado cometido, mas chamando os pecadores a se arrependerem e se reconciliarem com Deus através de Cristo Jesus. Está lá em 2 Coríntios capítulo 5, né, que Deus nos deu o ministério da reconciliação. Então esse ministério é para todo crente. Todo nascido de novo, ele tem essa missão de reconciliar aqueles que ele conhece, aquele que ele sabe que está perdido com Cristo. E a sua vida é o maior testemunho, a sua mudança. Você pode ver as grandes pregações de Paulo, o testemunho dele. Estava indo para Damasco com carta dos principais sacerdotes para prender os cristãos, quando de repente, no meio do caminho, uma luz brilhou, caiu do céu e disse: quem és? E a voz falou comigo: Saulo, Saulo, por que me persegue? E eu disse: quem és, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E comissionou ele. Quando Jesus nos salva, ele nos dá uma comissão, ele nos dá uma obra para ser feita. Não para a gente ficar somente esquentando o banco de igreja ou assistindo o culto, mas para nós sermos agentes de Deus no meio da sociedade. E creia, Deus tem um plano para a sua vida, você precisa buscar e conhecer. Fazendo assim, você vai desfrutar de uma vida extraordinária na presença de Deus. Amém? Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.